Então, boa noite oficial para todos aqui presentes, as pessoas que vão chegando logo mais, como de praxe, né? Em nossos eventos aqui na Transpessoal, nós começamos fazendo um centramento, nós vamos fazer um centramento bem rapidinho, só para a gente trazer toda a nossa atenção para este momento. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos. A gente vai fazer 4 respirações bem profundas. Uma respiração bem lenta, bem longa, em que você se conecta com o ar que entra. Observando o seu corpo, os seus pensamentos. Observa o batimento cardíaco. E trazendo toda a sua atenção para este momento. Permaneça 1 minuto em silêncio, em conexão com a sua respiração. E toda vez que vir um pensamento, você, sem alimentar nenhum deles, volta a focar na sua respiração. Mais uma respiração profunda. E vai lentamente movimentando seu corpo, abrindo seus olhos e retornando para este plano de consciência. Muitas pessoas que estão aqui já nos conhecem, ou são pós-graduandos, ou já são especialistas formados pelo Instituto Zen, mas as pessoas que não nos conhecem ainda e que vão acompanhar essa gravação depois também, eu sou Malu Monteiro, eu sou a diretora administrativa e financeira aqui do Instituto Zen e tenho o prazer em receber o professor Fialho, que foi o meu orientador no meu mestrado. Então, é sim uma pessoa que eu admiro muitíssimo e que eu tenho absoluta certeza que você que não conhece ainda o professor vai passar a admirar ele assim como eu. Eu vou compartilhar minha tela brevemente, só para uma apresentação rápida aqui do Instituto, né? O tema da nossa aula dessa noite é Física Quântica, Espiritualidade e Psicologia Transpessoal. Para quem não conhece o Instituto Zen, ele existe há 23 anos e há 23 anos, há 21 anos, foi focado numa pós-graduação presencial e nos últimos anos nós direcionamos para a modalidade de ensino à distância. E agora, além de uma pós-graduação em Psicologia Transpessoal Lato Sensu, que é a pós-graduação que é direcionada para capacitação profissional, nós também temos alguns cursos de aprofundamento. Temos cursos interativos e temos cursos gravados. Então, eu não, esqueci das fotos. Essa aqui foi uma foto do professor Fialho facilitou da turma em Lages, professor. Professor, quando era presencial ainda. Foi uma turma que já terminamos na modalidade de ensino à distância por conta da pandemia. E aqui está o nosso mestre quase no harém, no meio das mulheres. É o fruto proibido aqui. E nós temos os 2 homens. Então, o professor facilitando um dos módulos dele aqui. Já o professor está com a Eneida, que é a fundadora dessa pós-graduação, praticamente desde a primeira turma. A Eneida fundou a primeira turma em 2001. Nós estamos aí com quase 40 turmas formadas, professor, entre presencial e também
na modalidade EAD, porque de ensino à distância a gente já formou algumas turmas também. E aqui nós migramos, então, aqui já é uma turma que nós finalizamos na modalidade EAD e uma outra turma que foi inteira de ensino à distância. E a Débora Carvalho fez essa modalidade EAD conosco. E aí, ninguém melhor para falar sobre a pós, sobre o instituto em si, do que os nossos aprendizes, né? E aí, uma das resistências que ocorreram, assim, e que de vez em quando a gente ainda encontra, é em relação a ser online. E as pessoas têm muito, não, porque eu gosto da coisa do presença, enfim. E aí, uma pessoa está falando, olha, eu estou assistindo aqui a intervisão sobre sonhos, que a gente tem um seminário de sonhos, e eu estou me sentindo tão feliz porque partilho desses encontros com vocês. É louco, né? Porque eu nem estava na aula, mas assistindo a aula, não me sinto separada de vocês. Então, aquele sentimento que, às vezes, algumas pessoas pensam de separatividade, e é isso que eu acho que talvez a gente veja um pouco essa coisa da física quântica, mesmo sendo online, porque a gente está partilhando de questões muitas vezes internas, porque o desenvolvimento, a pós-graduação, ela é uma capacitação pessoal e profissional, porque nós entendemos que uma coisa não está desvinculada da outra. O desenvolvimento profissional, ele ocorre quando o pessoal ocorre, elas caminham juntas, né? E então, a gente vê essa conexão que ocorre no grupo, na modalidade online mesmo. E a outra pessoa fala, olha, a cada módulo nós somos conduzidos um passo a mais na jornada do autoconhecimento. Autoconhecimento é liberdade, na minha opinião. Quanto mais eu me conheço, mais eu desperto potenciais não utilizados em mim anteriormente, e eu também tenho mais coragem para ser eu mesma, que o Joseph Campbell já falava, né? Tem que ter coragem para sermos nós mesmas. Não é fácil, não. E para você que tem interesse em maiores informações, ouvir participar, em abril nós temos uma nova turma de pós-graduação na modalidade EAD, e te convido para vir participar, ouvir, se informar um pouquinho mais e nos conhecer também. E aqui essa aula é uma forma também de nós nos apresentarmos, né? Fazendo essa fera para fazer essa mediação entre o Instituto Zen e você, que não nos conhece ainda. Quem é o professor Fiábio? É um homem que eu amo e que eu admiro muitíssimo, e ele tem um currículo gigantesco. Eu vou ler só um pouquinho aqui para você que não conhece o professor ainda. O professor, olha só, ele se graduou em 73 em engenharia eletrônica, e depois, em 1980, ele teve um título de especialista em programação de ondas eletromagnéticas. Aí, de 73 a 90, ele trabalhou aqui em algumas áreas diversas na Eletrosul. Ele obteve o título de mestre em Engenharia do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em 94, ele se tornou doutor. E, em 98, o professor que já era doutor, ele volta para a graduação e faz formação em psicologia. Ele tem diversas áreas de interesse e de atuação, e ele tem mais de 10 livros publicados e mais de 100 artigos publicados em revistas e congressos nacionais e internacionais. Ele defende uma abordagem holística, ecosófica, em que recomenda integrar as ecologias social e ambiental, aquela relativa à subjetividade humana. Então, deu para sentir um pouquinho? Um cara que se torna doutora quantas décadas atrás e tem a humildade de voltar e fazer para graduação, seguindo, pensa nós aqui, não é, Valesca, que a gente já se formou há alguns anos, pensar em voltar para uma universidade 5 anos,
tem que ter muita humildade, entre várias outras coisas, né? Paciência talvez seja uma delas. E aí, com o professor Fialho, nós temos esses dois cursos. Temos esse curso Jung e as Mandalas, que é 1 hora de aula gravada espetacular, com muito conhecimento, como você vai verificar nessa aula de hoje. Muito conhecimento. O acesso é vitalício e ela está sendo vendida pela plataforma Eduz. E nós temos esse curso Obras de Jung, Perspectivas e Aprofundamento. Para você, amante da teoria junguiana, isso aqui é um presente. Essa obra de Jung, nós tivemos o primeiro curso de aprofundamento no ano passado, foi espetacular, e agora, esse ano, nós lançamos ele novamente, né? Para você que não teve a oportunidade, não nos conhecia, para você vir e agora participar. Quer saber um pouquinho mais sobre cada um? É só falar comigo aqui pelo contato do Instituto Zen ou pelas nossas redes sociais. Deixa um alô lá, que a gente, pelo direct no Instagram, e a gente vai conversando. Então, te convido para vir e se aproximar um pouquinho mais de nós aqui, fazer parte dessa egrégora, deste campo energético que é de expansão de consciência. Professor, meu querido, gratidão por você estar aqui conosco e fazer parte, e estou aqui para te ajudar no que for necessário, professor. Então, boa noite a todos, né? Dizer do nosso prazer de estar aqui com vocês, participando desse encontro, né? Ela esqueceu de falar que eu também tenho formação em transpessoal. Um curso que eu comecei com a Eneida, né? Desde a primeira turma, já tem mais de 20 anos, como foi falado, né? E já dei vários módulos nessa turma, né? No passado tinha um módulo de física quântica, depois virou novos paradigmas de transpessoal, que nas turmas atuais não é oferecido a disciplina sobre Jung e uma disciplina sobre marketing arquetípico, né? Que a gente trabalha também. Mas hoje a gente vai falar, então, dessa questão, né? Da espiritualidade e da física quântica, né? E só para a gente situar-se, né, onde nós estamos, tudo que nós fazemos hoje. Antes eu queria fazer algumas citações, né? Eu vi que várias pessoas interessantes estão participando, deve ter muito mais, mas eu vi a Rosângela, está lá no Canadá, Rosângela Pereira, né? Que fez um livro lindo, né? Ela trabalha com não sei se ela... Quer falar, Rosângela, rapidinho, o teu livro, como é que você trabalha, como é que funciona? Oi, doutor Fialho. Então, eu também fiz obrigada, o curso com a Eneida, e foi lá onde eu conheci a Mônica Geraldez, e com ela eu fiz a iniciação, né, dos mistérios do corpo e da psique feminina. Então, dentro desse estudo, eu fiz a minha conexão espiritual, né, aí na tradição das deusas, né, onde após uma novena, a Mãe Maria, nasceu o livro Rosário do Útero, né, rezando, construindo um rosário com fio de lã vermelho e rezando os mistérios do corpo da mulher, né, que a gineterapia Mônica Geraldez chamava de os mistérios do sangue, da gravidez, da menopausa, onde a mulher passa por essas fases e ela precisa, né, ter essa passagem consciente para que os ensinamentos femininos se arquivem no corpo da mulher, né? Então, esse livro nasceu, o Dr. Fialho foi quem publicou em português, tem uma versão em inglês aqui que já está ficando pronta, e é isso. Eu fico muito grata pela oportunidade da fala. E a Rosângela falou da Mônica, né? E é preocupante, né? Porque o pessoal mais antigo, que fez a formação transpessoal,
muitos dos professores nos deixaram já, né? Já estão no outro plano, né? Nos atendendo em outro plano, né? E eu estou preocupado que eu estou ainda aqui, né? Eu sou um dos últimos. E muitos dos alunos nossos são professores hoje da Transpessoal, né? Como o Ricardo Neto, né? Que, ou seja, quem for fazer o curso lá em Eranos vai trabalhar xamanismo com ele, né? E outros maravilhosos, né? E também estou vendo aqui o Robson. O Robson, tá aí ele, né? Ele está lançando, né, Robson, o curso do Cacá Velar Jacupé, aqui em Florianópolis. É isso? Você está mudo, Robson. Não sei se você pode falar. Mas o Cacá, eu vou falar do Cacá mais tarde, né? E o Cacá, eu descobri que ele está morando aqui em Florianópolis, né? Então, são coisas interessantes. Mas voltando, né, a nossa conversa da noite de hoje, tudo que nós fazemos em ciência tem 3 origens, né? O professor, só um pouquinho. O pessoal está falando que minha voz está baixa? Agora melhorou. Melhorou, né? Isso. Então, vamos ver. Então, o primeiro é o ciclo de Viena, né? O ciclo de Viena vamos dizer assim, tem uma linha dura na ciência, né? E a origem é aqui, que é o neopositivismo lógico do ciclo de Viena. Eles tinham a pretensão de explicar o mundo inteiro a partir de meia dúzia de axiomas, né? E tudo mais seria deduzido a partir desses axiomas básicos. E, infelizmente, o nosso Kurt Gödel, aqui presente, provou em um teorema a impossibilidade do conhecimento por meio da matemática. Nesse teorema, ele diz que não importa a sua matemática, a descrição do universo, que a matemática, para esse povo, era a linguagem que descrevia o universo, né? A geometria seria as imagens, a álgebra seria a forma. Então, esse pessoal, né, esse Kurt Gödel, ele fez um teorema lindo e maravilhoso, provando que não importa a matemática que você esteja usando, vão ter teoremas que você não vai poder decidir entre verdadeiro e falso. O que significa isso? Significa que 2 novas matemáticas vão surgir. 2 novas descrições do universo vão surgir. Uma, onde aquele teorema é verdadeiro, e outra, onde o teorema é falso. Só que, mesmo nesses novos mundos criados, né, o teorema continua válido. Ou seja, você vai ter 2 matemáticas, 4 matemáticas, infinitas descrições do universo. Então, ele provou que é impossível provar, né? E, para alguns, é o fim da ciência. Tem um livro chamado The End of Science, né, que fala que a ciência, como era entendida lá, né, morreu por causa desse teorema. Uma nova ciência, uma Gaia ciência vai surgir. Aí vem a escola de Frankfurt, das ciências moles, soft science, né? Sociologia, né? Antropologia, onde a psicanálise do Freud vai ter uma influência importante. O ser humano começa a fazer parte da ciência. Você tem o Horkheimer, o Adorno, o Marcuse, Walter Benjamin, né? E o que nos interessa aqui hoje, que é o ciclo de Eranos, onde vai nascer a física quântica, como a gente entende hoje, a transpessoal, né? A gente vai ver sobre isso aqui, né? Na verdade, o meu encontro com a física quântica, ele acontece em 1969, quando eu entrei na PUC do Rio para fazer engenharia. E já no primeiro ano, primeiro semestre, né, 69, lembra? O governo militar, Costa e Silva. Então, foi muito duro, né? Os professores foram exilados da USP, praticamente fechou a USP, e quem não foi exilado foi para a PUC. Então, a PUC ficou muito forte. Ela foi, nessa época, ela era a faculdade mais forte em física no Brasil. E eu tive Física 1 com 4 professores fantásticos, já falando de relatividade, falando de física quântica.
No fim do meu curso na PUC, eu fui monitor da disciplina de estrutura da matéria 1, que era de física quântica, né? Eu fui na PUC tinha o nosso possível, provável candidato a prêmio Nobel, que trabalhava com a física quântica também, e a partir daí o meu interesse pela física quântica só cresceu, só aumentou. A gente vai falar aqui primeiro desse povo aqui de Eranos, né? E vamos entender o que Eranos significa. Enquanto aqui você tem os neopositivistas lógicos, aqui entra a psicanálise do Freud, aqui você vai ver o Jung entrando, e você vai ver o Zen budismo entrando, o sufismo entrando, a cabala entrando. Aqui em Eranos, filosofia, ciência, arte e religião vão se unir, né, em encontros. O Piaget, por exemplo, ele foi paciente da Sabine Spielrein, que era uma namorada do Jung, uma das pacientes do Jung, né? Famosa e fantástica. Tem um livro do Piaget chamado A Construção do Símbolo na Criança, que é dele e da Sabina, que foi aluna foi paciente do Jung, né? E a primeira aplicação da psicologia do Jung na educação é a Sabina. Ela foi a primeira a trabalhar com autismo, com sucesso, né? A gente vai falar, em uma hora não dá para a gente falar tudo que queria, né? Vamos falando daquilo que for possível falar, né? Então, aqui em Eranos, um lugar lindo, em Ascona, na Suíça, eu venho prometendo há 20 anos às minhas turmas que nós vamos fazer uma viagem para a Europa para conhecer esses lugares maravilhosos, né? Fazer uma visita em loco, né? Em Eranos, você vai ver o encontro dos precursores da física quântica e com o Zen budismo. Você vai ver o encontro da ciência com a espiritualidade, com a filosofia e com a arte, né? Eu não posso deixar de citar os 20 anos que eu tive na transpessoal da Eneida, mais 20 e tantos anos que eu tive com o pessoal da Bahia, que era um povo que trabalhava com a questão da consciência, né? Assim como Eranos era um lugar de encontro onde o Jung ia beber o seu conhecimento, eu encontrei muita gente maravilhosa, né, aqui na Bahia, né, nesses encontros, nos simpósios internacionais sobre consciência, né? Então, aqui foi o meu Eranos, E aí surge, então, essa relação presente desde a origem. Vocês vão ver que, na verdade, a física quântica e a espiritualidade, elas estão juntas desde a origem, né? Aqui é um desses encontros, né? Assim como eu estive presente nos 23 anos lá do Instituto Zen, eu dei aula para todas as turmas que foram formadas, eu e o Di Biase sempre fomos os únicos que estiveram sempre presentes nos 20 anos de encontro lá na Bahia. O Di Biase, ele trabalha com a teoria holoinformacional do cérebro. Quem está envolvido com a questão da física quântica e das terapias quânticas conhece o trabalho de Di Biase, né? Ele também é um terapeuta de Alexandria, é um dos primeiros terapeutas de Alexandria, que é uma turma ligada à transpessoal, e esse colégio de terapeutas foi fundado pelo Leloup, né, que é outra pessoa que eu tive o prazer de encontrar, né, na Bahia e na Unipaz, né? Então, eu tive, através desses lugares que eu participei, da Alubrat, Associação Luso-Brasileira Transpessoal, da Unipaz, né, o pessoal de Eranos, eu tive contato com o Pierre Vaio, Roberto Crema, Jaime Leloup, Cacá Verá Jacupé, que está aqui em Florianópolis, né, e vai oferecer um curso maravilhoso e lindo. Eu já fiz alguns trabalhos com o Cacá, né? Então, foram muitos reencontros com muitas pessoas que estão encarregadas desta mesma missão.
né? Que missão é essa? É espalhar a luz do conhecimento, acendendo a chama da fé, né? Então, na verdade, o Roberto Crema escreveu um livro, né, que ele fala do poder do encontro. E realmente, se a gente olha e estuda o que acontece na ciência, tudo que acontece, todos os conhecimentos, eles são resultados de encontros. Eu lembro, durante uma greve em aeroportos, onde eu ia dar aula lá em Arequipa, no Peru, e acabei chegando um dia atrasado, né, passeando em vários aeroportos, quando eu tive o prazer de ficar quase 20 horas preso num aeroporto junto com o Roberto Crema. Olha que maravilha. Estamos conversando esse tempo todo. Aquilo que podia ser uma experiência desagradável, né? Foi uma experiência maravilhosa. E tive com o Roberto Crema várias vezes, né? Em vários eventos, em vários encontros. Roberto Crema, né, o Malu, é um dos professores da formação. Não sei se ele continua na formação, mas ele deu vários também cursos na nossa formação em psicologia transpessoal, né? Bom, então o que a gente vai ver hoje? Ver falar rapidamente, né? Porque é um universo de conhecimento e não é em 1h30 que a gente vai conseguir esgotar todo esse conhecimento. O que é física quântica, né? Vamos falar um pouquinho de uma pessoa querida, o Amit Goswami, que tem vários livros poderosos, né, para entender, né, o conceito de self do Amit, que é de mônada quântica, né, o self do Amit Goswami são as mônadas quânticas. Vamos falar um pouquinho da teoria holoinformacional do cérebro, do meu amigo Francisco de Biasi, né? Essa teoria ele apresentou num congresso. Nesse congresso, no exterior, teve um matemático australiano questionando a prova, a evidência, e tinha uma linguagem de ciência dos matemáticos, enquanto que o nosso de Biasi é um neurocirurgião, um neurocientista, né? E ele deu uma definição de informação maravilhosa, que quem estava dirigindo a mesa, nada mais, nada menos que Carl Pribban, o cara que inventou a teoria holográfica do cérebro, se levantou e cumprimentou o de Biasi, e a partir daí, a vida dele no mundo ficou estabelecida. Ele ganhou o título de Grand PhD de uma universidade da Bélgica. Vamos falar um pouquinho do David Bohm, né, que muita gente fala de física quântica, e, na verdade, o David Bohm é uma das maneiras de interpretar a física quântica. E eu vou falar aqui mais do Niels Bohr também, que é a escola de Copenhague, a mais tradicional e que é profundamente espiritualista, talvez até mais espiritualista do que a visão do David Bohm e sua ordem implicada. Vamos falar um pouquinho dos campos morfogenéticos do Petit Sheldrake e muitos outros. Cada um desses são encontros que foram acontecendo ao longo da nossa caminhada, ao longo dessa vida, né? O primeiro livro que liga a física à espiritualidade, e, na verdade, é mentira dizer isso, porque desde a origem, nós vamos ver que já há essa ligação, mas o pessoal que fala sobre o assunto vai se referir a esse livro, Os Dançarinos de Woolley, que ele vem antes dos livros do Fritjof Capra, que eu tive o prazer de conhecer. O Capra esteve aqui em Florianópolis, né, com a gente, né? É uma pessoa muito querida. E o Fritjof Capra escreveu o livro Tal da Física, Sabedoria em Comum. Tem vídeos no YouTube sobre a sabedoria em comum, maravilhosos, né? Deepak Chopra, né, junto com o Dalai Lama, vão trabalhar com a questão da cura quântica. Ken Wilber, da psicologia integral. Ken Wilber, que foi um junguiano. Depois do Ken Wilber, ele vai ser o maior divulgador da transpessoal. Os melhores livros de transpessoal são do Ken Wilber. E depois ele funda a sua própria psicologia integral. Vou falar do Douglas Hofstadter, do Chalmers, que são os cientistas mais reconhecidos quando se fala em pesquisas sobre a consciência. E uma questão que vai permear
toda essa discussão, vocês percebem que já quando o pessoal da Escola de Frankfurt substitui o ciclo de Viena, já a consciência começa a fazer um papel importante na ciência, né? No caso, é a psicanálise do Freud. Em anos, a consciência entra absolutamente. Na física quântica, ela entra de vez. Porque os físicos quânticos vão dizer que tudo que existe são possibilidades. Essas possibilidades, elas são descritas através de uma função de onda que foi desenvolvida pelo Schrödinger, né? E só quando uma consciência observa é que uma dessas possibilidades se precipita, se realiza. Traduzindo isso, né, a Malu, ela colocou a sua preocupação com o futuro do Brasil, né? E, na verdade, o que a física quântica vai dizer? Que cada um de nós vai criar o nosso próprio futuro, o nosso próprio Brasil. Nós vamos ter tantos Brasis quantos forem os observadores. Cada um de nós vai criar um mundo que vai ser o seu mundo. Mas o que é isso? Isso é ciência ou é autoajuda? Isso é ciência. Atualmente, o paradigma mais aceito pelos acadêmicos é o da cognição 4E. O que é a cognição 4E? A cognição ela é embodied, incorporada. Você aprende com o seu corpo todo. A cognição ela é extended, ela é estendida, Vygotsky, né? Uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa que perdeu a memória de curto tempo, com o laptop, tem a sua cognição estendida, né? Eu estou simplificando, é bem mais complexo que isso. A cognição embodied, extended, embedded. Nós vivemos num mundo, dentro de uma cultura, e dependendo da cultura que você vive, você percebe o mundo de um jeito. Atualmente, por exemplo, né, nós temos várias ideologias. Dependendo da ideologia que você escolher, você vai ver o mundo de um jeito diferente, né? E finalmente, que é o mais importante, é que a cognição não é só embodied, não é só expanded, não é só extended, ela é enacted, da enação. E isso é quântico. Porque o que é o enacted? Você não conhece o mundo. Você cria um mundo novo a cada vez que você tenta conhecê-lo. Isso vai ser a base das curas quânticas, das terapias quânticas. Porque você está doente, né? Mas você pode dar um salto quântico, onde você sai daquele estado doente e vai para o estado de cura. Mas o que é a consciência, né? A consciência, ela não é só do homem. A consciência, ela é da pedra, ela é do vegetal, ela é do animal. As cidades de concreto são conscientes? Hoje, se eu tenho uma dúvida, o que eu faço? Eu consulto o Google. O que é o Google? A nuvem. A nuvem é consciente? Vai ter consciência? Quem tem consciência? A formiga ou o formigueiro? O tamanduá, para a formiga, é um predador. Mas o tamanduá, para o formigueiro, é o doutor tamanduá. É o médico capaz de salvar o formigueiro, eliminando o excesso, protegendo a saúde do formigueiro. Do átomo às galáxias. Nós somos feitos de narrativas. Nós somos narrativas. Quem sou eu? Eu sou o conjunto de todas as narrativas sobre mim. As que eu crio e as que vocês criam. Tudo isso junto e mais alguma coisa me define. Nós somos poemas sem começo e sem fim. Tem dois tipos de jogos que nós jogamos na vida.
jogos finitos e jogos infinitos. No jogo finito, você tem um desejo, ganhar dinheiro. Aí você joga o jogo, vence ou perde, e em qualquer situação, acabou o jogo. Acabou o jogo e acabou o sentido da vida. Quem busca propósito na vida não é jogador finito, nós somos jogadores infinitos. Nós não queremos nem ganhar nem perder, nós queremos continuar jogando, continuar brincando, continuar se divertindo sempre. Nós somos parte de Gaia, nós somos partes de muitos todos e todos de muitas partes. Cada célula do meu corpo é um ser vivo, consciente. Quando uma célula do seu corpo se rebela, ele vira câncer, né? Para mim é um problema, para a célula pode ser uma evolução. Nós somos células de Gaia, da nossa menina Terra. Nós somos parte de um universo. Assim como tem a hipótese Gaia, que fala que Gaia é um ser vivo, que tem uma consciência, tem um livro do Lise Moulin, que é um dos cientistas mais importantes da física quântica. O Lise Moulin, ele vai dizer que o universo é um ser vivo. The Cosmos is Alive. É um livro lindo. O fato é que, independente das suas crenças, para que nós existíssemos, teve que haver um vento quântico agitando o vazio para que desse vento surgisse a alma, a pneuma, a psique do universo. E que nesse universo, estrelas explodissem em novas e supernovas para que elementos mais pesados, como carbono e silício, pudessem ser criados. Então, quem somos nós? Nós somos poeira de estrelas. Somos, de fato, não é um poema, embora seja poético. O que é medicina quântica? O que é cura quântica? O que é terapia quântica? Qual a relação entre energia e saúde? Quando você olha os chakras das pessoas, você vê, aqui não está funcionando. Você usa um pêndulo e você vê que o pêndulo não gira. Algo está acontecendo. Como eu faço para preservar a minha energia? Como eu faço para manter o fluxo de Qi no meu corpo de uma forma saudável? O Jung vai dizer que, assim como em Avatar, em Pandora, nós todos estamos conectados, ele vai dizer, o Jung, que o que nos conecta é o inconsciente coletivo. Ele está na pedra, ele está na árvore, ele está no meu cachorro, ele está em mim. Nós todos compartilhamos esse inconsciente coletivo. Quem sou eu? Eu sou um glitch, um ruído desse inconsciente coletivo. Nós somos não uma gota do oceano, nós somos o oceano inteiro em uma gota. Nós somos filhos da luz. O Guattari, nas 3 ecologias, vai dizer que tem uma ecologia humana e uma ecologia social. E tem uma ecologia maior, que envolve a natureza, a nossa menina Terra. E que essas ecologias, essas 3 ecologias, a humana, a social e Gaia, estão conectados de uma forma tal que uma afeta a outra. E nós temos que pensar, então, nessas 3 ecologias, como um emaranhamento
quântico. Esse conceito de emaranhamento quântico é o maior barato. Tem tudo a ver com o tal do inconsciente coletivo do Jung. O que é o emaranhamento quântico? Se você observar uma partícula aqui na tua frente, um elétron, e vamos simplificar e dizer que espinha a rotação, e ele estiver rodando para a direita, a antipartícula dele, lá em Alfa Centauro, sabe, e naquele momento vai se decidir em rodar para a esquerda. Está tudo conectado, tudo ligado. Há uma não localidade, está tudo emaranhado quanticamente. Isso não é só uma metáfora, uma coisa impossível, isso foi provado em laboratório. Aspect-Granger, na década de 80, provou que isso que o Einstein achava que era uma loucura, de fato acontece. Esse emaranhamento existe. E os computadores quânticos da atualidade estão sendo projetados com base nessa ideia, o que não é muito longe, né? Por exemplo, eu que sou eletrônico, né? Desde que eu me entendo por gente, tem o tal do diodo túnel. O que é um diodo túnel? É o que explora a possibilidade de um candidato a Buda desenvolver uma capacidade de atravessar uma parede, por exemplo, né? Eu digo que quando o Buda morreu, né, todo mundo achava que devia ser o candidato, seria fulano de tal. Mas fulano de tal não tinha nenhum CID, nenhuma capacidade paranormal. Aí quando eles estão lá em círculo para decidir quem vai ser o novo Buda, esse candidato passa pela parede. Isso chama-se hoje efeito túnel. Você venceu uma barreira potencial. Então essas loucuras que contrariam a nossa razão, o nosso bom senso, elas estão na ciência, não é de agora, é de algum tempo. Agora, com Capra, com esse pessoal, quem não é da área vai tomando ciência dessas coisas, né? Agora, o que os meus colegas da física dizem? Ah, Fialho, mas essas coisas, essas equações, essas fórmulas, só valem dentro da física, você não pode levar para outros campos. É isso que nós, interdisciplinares, fazemos. Nós, heréticos, cientistas interdisciplinares, fazemos isso. Pegamos conhecimento de uma área e vemos o que significa em outras áreas. Então, qual é a minha proposta? Trabalhar no meu sonho, né? Assim como eu tenho aquele curso de formação em Jung, né? O curso de formação em Jung, a Denise está aí, algumas pessoas do curso estão aí presentes, são 4 módulos, né? O que a Malu falou é o primeiro módulo. Da mesma forma, eu pretendo um dia trabalhar este tema, espiritualidade e física quântica, em 4 módulos, né? No primeiro módulo, nós vamos ver isso aqui, que eu vou ver hoje com vocês por alto, né? E depois vamos trabalhar em detalhes cada uma dessas questões. Teoria holoinformacional do DiBiase não dá para falar em 1 hora, né? Mas não tem problema, porque se vocês olharem, o meu amigo Francisco DiBiase, ele toda hora posta lá, e no meu site também, no Facebook, eu sempre divulgo as lives do DiBiase. Porque existe um povo muito grande. Essa missão de levar esse conhecimento não é só minha, ela é compartilhada. Tem vários pesquisadores levando essa mesma mensagem. Desde um Deepak Chopra, desde um Capra, até um Fialho, até um DiBiase. O cérebro quântico, terapias quânticas. A constelação familiar é uma terapia quântica? Será? Vamos ver tudo isso em algum momento, né? Mas hoje, o meu interesse por esses assuntos vem desde 1993, quando eu lancei esse livro. Então já tem 10 anos, né? 20 anos que eu lancei esse livro. 30 anos que eu lancei esse livro, chamado A Eterna Busca de Deus, que agora eu relancei pela editora Arquétipo. Ele foi editado primeiro pela editora Cultural Espírita,
em 93, né? E nesse livro eu vejo Deus na física, Deus na filosofia, Deus na biologia, Deus nas religiões, Deus na psicologia e Deus numa visão holística. Essa é a proposta desse livro, né? E mais recentemente eu lancei esse livro, A Consciência, o Nada que é Tudo, pela editora Arquétipos, né? Um Mergulho Oceano, Estudo sobre a Memória também, e tem mais outros livros dessa coleção sobre consciência que eu não vou colocar aqui, mas para vocês verem a quantidade de assuntos. Se eu pudesse recomendar um livro para vocês lerem, né, eu recomendaria esse aqui, né? Ele foi o livro do século passado, considerado o livro científico mais importante por muitas agências, né? Ganhou um prêmio Pulitzer e já tem em português também. Tá? Tem em português. Eu não lia, eu li em português. Então, às vezes as traduções elas matam o livro, né? Esse livro, olha só que livro lindo, né? Chama-se Gödel, Escher and Bach, An Eternal Golden Bride. E o Douglas Hofstadter é um matemático, né? E o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o teorema do Gödel, aquele teorema que diz que é impossível conhecer, né? E ele vai demonstrar o teorema de Gödel usando as pinturas do Escher e a música do Bach. E é um livro fantástico em termos de conhecimento sobre consciência, sobre inteligência artificial, sobre física quântica. Realmente é um livro absurdo, né? Na história da filosofia, há uma sequência, uma conquista gradual dos espaços etéreos e incertos do conhecimento. De um lado, o mundo das ideias, onde brilha o sol, e o voo é livre. E do outro, o mundo dos fenômenos, a úmida e enevoada caverna platônica. A psicologia, eu fiz a psicologia e fiz a engenharia. Então, na física, a construção é acumulativa. O Newton dizia assim, eu cheguei aonde cheguei porque estava nos ombros de gigantes. Então, uma teoria, ela não discute com a outra, ela incorpora e amplia a antecedente. Eu cansei de estar em debates discutindo Piaget e Vygotsky, como se Piaget e Vygotsky fossem antagônicos, e não são. Eles são complementares, mas na área de humanas, a gente tem essa coisa diferente da área de exatas. Na área de exatas, é uma construção colaborativa e cooperativa. As coisas vão se sucedendo. É uma ponte construída no tempo e no espaço por milhares de mãos. Vera efígie do espírito sonhador dos sábios a unir todas essas manifestações do pensamento divino. Não há, na história da humanidade, construção abstrata mais bela. É por isso que, se você pegar a maioria do pessoal de exatas, cientistas de exatas, eles creem em Deus. Por quê? Porque é muito fácil crer em Deus quando você observa as equações de Maxwell, observa a descrição que Kepler fez do universo, que ele chamou da lei da harmonia universal. Kepler, quando descobriu aquelas formas elípticas, ele colocou embaixo, logo Deus existe. Então, quando você vê a orbe, a perfeição do universo, você cai naquela ideia. Um efeito inteligente assim tem que ter uma causa inteligente. E essa causa inteligente é o primeiro motor de Aristóteles, é Deus. E da mesma forma você compreende porque a maioria dos cientistas da área de humanas não acredita em Deus. Por quê? É difícil acreditar em Deus quando você está chorando pelas dores e sofrimentos dos seres humanos. Como é que um pai que perde um filho pode crer em Deus? Quando você vê uma injustiça, como é que você pode crer em Deus?
Mas nós, da área de exatas, que é a minha área de base, embora eu tenha feito humanas depois, não há nada mais óbvio do que a existência de Deus. Perguntaram para Jung: você acredita em Deus? Você acha que Deus existe? Ele respondeu: eu não acho, eu sei. Porque a experiência divina está em todo o ser humano. Todo ser humano tem a experiência de Deus. Física quântica e espiritualidade. Começa tudo aqui, em Eranos. A epistemologia procura responder de que forma a realidade pode ser conhecida. Eranos vai nascer em 1933, em Ascona, na Suíça, daquele lugar lindo que nós vimos. E é um grupo interdisciplinar que nasce baseado em 3 pessoas: do Rudolf Otto, o Carl Gustav Jung e a Olga, que foi discípula do Jung, foi parceira do Jung, e na casa da Olga é que eles se reuniam nesses encontros, como Exalém mais tarde, nos Estados Unidos, como a minha Bahia depois, mais tarde. Né? Esses encontros são fundamentais. E nessa época, em ciência, em arte, há um encontro entre o Ocidente e o Oriente. Jung fala do simbólico. É tudo que cabe dentro da linguagem. Nós vamos além. Nós vamos inspirados na psicologia profunda de Carl Gustav Jung, inspirados na psicologia transpessoal, na psicologia integral de Ken Wilber, nós vamos pensar em todas essas dimensões do ser humano, desde seu corpo físico até o seu espírito, o seu inconsciente puro. Na cartografia da consciência do nosso Jung, você vai ver tudo isso: inconsciente coletivo, zonas esquizoides, inconsciente pessoal, consciente. Em Eranos, nesses encontros, você tinha várias fases. A primeira com mitologia comparada, depois a antropologia cultural, depois a hermenêutica simbólica. São as várias fases de Jung. Mas o que interessa para a gente aqui, interessa é que você vai ver as principais autoridades de física quântica: Wolfgang Pauli, Niels Bohr, Schrödinger, da função de onda, participando de Eranos e encontrando em Eranos gente do hinduísmo, do taoísmo, como Dan Suzuki, por exemplo. E o Bohr dizia que ele não conseguia dormir, porque o que ele via no laboratório escapava de tudo que havia sido feito em física no passado. Por quê? Porque a física era baseada na lei da causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. E na física quântica, as coisas pareciam acontecer ao acaso. Aí ele conversa com o Dan Suzuki, do Zen Budismo, do Bohr, e toda a lógica da física quântica, ela é budista. Se você pegar hoje 10 cientistas de ponta, 8 são budistas. 8 fazem meditação. Essa mudança acontece aqui, em Eranos, no encontro dessas pessoas maravilhosas.
Jung, Erich Neumann, Marie-Louise von Franz, Mircea Eliade, Gilbert Durand, que é da antropologia do imaginário. Tudo vai acontecer em anos, em volta do lago da Suíça. O Wolfgang Pauli, ele era paciente do Jung. Então, ele vai trabalhar em física quântica, sincronicidade. E o Jung vai escrever um livro, Sincronicidade, onde ele estuda a correlação entre o evento psicológico, eu penso em você, e um evento físico. Você liga para mim e o telefone toca. Isso é sincronicidade. E você vê isso na transpessoal, você vê isso na física quântica, e você vê isso no teu dia a dia. Porque o Wolfgang Pauli, ele era paciente do Jung. O Schrödinger, né, que inventou a função de onda, o famoso gato de Schrödinger, né? Você tem um gato na casa, não sabe se ele está vivo ou está morto. Quando você abre a caixa, alguma coisa vai acontecer. Né? Isso tudo aconteceu nesse lago, na Suíça, conversando. Piaget era paciente da terapeuta dele, foi paciente do Jung, a Spielheim. Tudo acontece no encontro. O conceito de self do Jung vem de um livro que ele vai ver, né, do Wilhelm. Chama-se O Segredo da Flor de Ouro. O Segredo da Flor de Ouro, do taoísmo, vai inspirar Jung para definir o conceito dele de self. Ele vai encontrar o sufismo. O que tem a ver o sufismo com a física quântica transpessoal? Tudo. Tudo. A nossa transpessoal, aqui no Brasil, tem como origem o Pierre Weil e o Léo Matos. E o Pierre Weil e o Léo Matos saíram da Federal de Minas Gerais e foram para o mundo, viraram monges. O Pierre Weil volta e funda a Unipaz. O Léo Matos é o formador da Eneida, do Pedro Costa Soares, meu amigo, de muitos outros. E o Léo Matos, ele vai para uma psicologia sufi, que no final vira uma abordagem da transpessoal. Tem tudo a ver. Esse encontro vai provocar todas essas relações. A Cabala, do Scholem. Isso tudo junto com a física quântica transpessoal, esse orientalismo, tudo vai acontecer no mesmo tempo. Você vai trocar a lógica da causa e efeito pela lógica quântica, que está baseada na sincronicidade e no acaso, pela influência do Oriente. E não é só. Nessa época, você vê, por exemplo, você vai visitar lá Barcelona, as catedrais, e nessa época, essa influência do Oriente, ela entra em tudo no Ocidente. E vai provocar essas mudanças de maneira de fazer, de escrever, de pensar, de fazer arte, de tudo. Esse é o Rudolf Otto, né? Aqui é o encontro do Jung com o Henri Corbin. E, na verdade, um engravida o outro de ideias. Assim como o Jung é engravidado pelo Corbin, com o seu mundo imaginário, a mesma coisa acontece com o Corbin. O Jung engravida ele. É uma troca. Eranos é um banquete, é uma troca. Além do mundo do sensível, além do mundo do inteligível, existe o mundo da alma, uma base poética e mítica. Um lugar onde as visões e as histórias simbólicas aparecem. É um mundo intermediário, situado entre o universo do sensível e o universo perceptível.
perguntaram a um mestre sufi o que era perdão. Ele respondeu: perdão é a fragrância que a flor doa quando cortada. Aqui é o Niels Bohr. Os quânticos, como Wolfgang Pauli, da sincronicidade, o Erwin Schrödinger, o Niels Bohr, frequentaram Eranos. A lógica da física quântica é Zen. Eranos é ainda um dos berços da psicologia transpessoal. A questão do sentido da vida e da existência, a morte, a pergunta pelo divino, a razão em suas capacidades e limites ocupa um lugar central dentro de Eranos. É onde tudo nasce. Scholem vai apresentar a Cabala para o Jung. O Jung, nesses encontros, desenvolve um interesse pelos oráculos, o I Ching. No final da vida do Jung, ele pegou os alunos dele e dividiu em turma para estudar astrologia, estudar I Ching. A árvore sefirótica. De alguma forma, Eranos revive o espírito da escola de Alexandria. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Em Eranos tem um revigoramento da religiosidade e da espiritualidade. Deepak Chopra e o Dalai Lama, eles falam que nós somos as imaginal cells. O que é isso? Antes da lagarta transformar em borboleta, transformações profundas precisam ocorrer. E ocorrem porque dentro da lagarta tem essas imaginal cells, que elas provocam essa transformação. E numa palestra belíssima, o Deepak Chopra vai dizer que nós somos essas imaginal cells capazes de transformar o nosso mundo lagarta num mundo borboleta. Outro autor que eu recomendo demais para vocês é o Bruce Lipton. Ele vai falar da biologia da crença. Eu diria que todas as terapias quânticas que sustentam hoje nessa biologia da crença, que busca você libertar o poder da sua consciência para realizar esse milagre de transformar uma lagarta numa borboleta e transformar doença em saúde. A física quântica começa com esse rapaz aqui, Max Planck, que vai descobrir que calor e luz não é contínuo, mas emergem em pacotes de energia que ele chamou de quanta. Daí vem a ideia dos quantas de energia, dos quantas de luz. Depois veio esse cara aqui, que tem sonhos. Ele sonha viajar num raio de luz. E, em função desses sonhos, ele descobre a teoria da relatividade. E outras. E também, ele tem 4 papers famosos, em 1905. Um sobre relatividade, um sobre física quântica. Maravilhoso também. E ele olha para o espaço que nos cerca, né? E descobre uma teoria geométrica, não quântica, da matéria, da relatividade, onde o espaço se curva. E isso faz com que essa bolinha gire em torno desse espaço que se curva. E ele vai
trazer essa equação que todos vocês conhecem, mas que tem uma implicação absurdamente óbvia. Tudo é energia. Tudo é energia. John Archibald Wheeler, grande professor, dizia: pense em minha vida na física como dividida em 3 períodos. No primeiro período, eu trabalhei com a impressão de que tudo são partículas. Chamo meu período segundo de tudo são campos. Agora fui tomado por uma nova visão, a de que tudo são informações. Nós somos feitos de informação. Se eu quiser teletransportar a Valesca, eu só preciso pegar toda a informação Valesca e informar o vazio onde eu quero que ela se materialize, se manifeste. Tudo são informações. Mas que diabo é essa tal de informação? Então, o DiBiase, ele brinca com isso. Ele diz que no passado, assim, no início era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, a gente diz assim, no início era a informação. A informação estava com Deus e a informação era Deus. Todas as coisas foram feitas por ela. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. Quem é Deus? Deus é aquele que informa. A palavra informar para um designer, né, é você pegar a massinha e dar forma. Informar. Deus é aquele que informa, que pega o barro, sopra o barro, que abre as portas do caos e instaura o universo. A consciência divina é o campo primordial das ações divinas, que refletem o pensamento divino que se sustenta, por sua vez, nas emoções divinas. Segundo Nietzsche, a Bíblia estaria errada. Antes do verbo, havia a emoção. Por causa da emoção, Deus precisou do verbo. Primeiro a emoção, depois do verbo e informação. E a pergunta que não quer calar, né? Qual a emoção que levou Deus a informar o universo? A resposta é óbvia, né? É o amor. Porque o amor exige complemento. Ninguém ama sozinho. Quem ama precisa de alguém para amar. E deseja o retorno, quer ser amado. Por isso que a primeira lei em todas as tradições é a lei do amor, amar a Deus. Deus ou deusa? Na verdade, se a gente estuda lá, o Jung, né? A primeira deusa é a grande mãe. Nas culturas matriarcais, não existiam deuses, existiam deusas. Quando vem a cultura patriarcal, quando o homem descobre pai, aí, quando isso acontece, as deusas são banidas do Olimpo e os deuses assumem o seu lugar. A definição que deu ao DiBiase, a amizade do Carl Prima, a participar do Noetic Instituto Noético, do amoroso, é que informação é uma propriedade intrínseca e irredutível do universo, capaz de gerar ordem, auto-organização e complexidade. Informação é uma propriedade intrínseca e irredutível do universo. Deus. Capaz de gerar ordem, auto-organização e complexidade. Toda a consciência na física quântica
é capaz de agir sobre o vazio. Imagina a ordem implícita do David Bohm, que é a energia, como o mar. A consciência venta sobre esse mar, produz ondas. Essa onda é tudo que é manifesto, ordem manifesta. Tudo que é manifesto são ondas. Cada um de nós produz ondas, para um lado, para o outro. Uma onda acaba eliminando a outra. Mas tem um ondão maior, que é Deus ventando. O chinês fala que a arte de viver é o wu wei, o não fazer nada. É surfar essa onda. Por que tentar ir contra ela? Segue o tal, segue o fluxo do rio. Quem somos nós? Nós somos irmãos das pedras e das estrelas. Posto que elas, como nós mesmos, são informação. E como informação, elas, como nós mesmos, podem ser representadas por cadeias de zeros e uns. Se tudo é informação, se tudo é código, tanto material como mental, então tudo compartilha uma única natureza. Eu posso até falar em progresso dentro de cada reino, mas o que é reino? Eu olho para o meu cachorro, eu não vejo um ser inferior a mim. Eu vejo um irmão. Aliás, ele compartilha comigo o mesmo inconsciente coletivo. Como as baleias em Avatar 2. Quando eu olho para essas equações de Maxwell, parece grego para muita gente, mas quando um matemático olha para isso, ele fala: Deus existe. Como é que o mundo pode ser tão maravilhosamente perfeito, a ponto de ser descrito por essas equações simétricas, belas, poemas matemáticos? Quando olhamos para essas equações, nós vemos Deus. Apesar da relatividade de Einstein ter limitado a física newtoniana a objetos em velocidades, as equações de Maxwell continuam verdadeiras e não foram alteradas pelo estudo da relatividade. Já em Maxwell, bem antes de Planck, você já vê a física quântica, a nova física surgindo. Quando dizem que eu sofro de fé, eu respondo: fé, muita fé, deve ter quem acredita que o acaso é a causa de toda essa majestosa complexidade. Quando eu olho uma criança, eu imagino como de um espermatozoide e um óvulo vai surgir uma criança. Isso é acaso? Minha alma se ajoelha diante de tanta beleza. Minha alma se ajoelha diante de tanta beleza. A interpretação mais aceita da física quântica é de Niels Bohr. É a interpretação de Copenhagen. Esse que frequentava o círculo de Eranos, que era amigo do Einstein. O estado de um sistema quântico é determinado pela equação de Schrödinger, a tal da função de onda, que é outro poema matemático, extremamente simples. O Schrödinger estava com um amante nos Alpes suíços e teve uma epifania, que nem o Arquimedes, né? Quando descobriu o empuxo, né? E veio com a equação de Schrödinger.
ela fala de possibilidade, mas exige que uma consciência esteja presente para que uma daquelas possibilidades se realize. Essa figura aqui é uma garrafa de Klein. O Lacan adorava essa figura. Ela é formada por várias faixas de Möbius que se enrolam. E ela é uma figura tetradimensional. Você tem que fugir do espaço-tempo, né, que são os a priori kantianos. Tudo que você conhece e se refere, você tem que ter esse a priori. Acontece no espaço e no tempo. E aqui você escapa desse espaço-tempo. Esse é o Erwin Schrödinger. Na história fala que tinha muitas amantes, né? Como é que pode? Feio pra caceta, mas dizem as histórias, né? É o tal do famoso gato de Schrödinger. Você não sabe se está vivo ou está morto, sem que uma consciência observe. Esse é um experimento mental, né? E foi a partir desse experimento que se criou esse termo em alemão, que a gente chama de emaranhamento quântico. Emaranhamento quântico está por trás de tudo que a gente fala. E a gente entende esse emaranhamento quântico quando você vai no cinema ver Avatar. Quando você procura entender o que é o inconsciente coletivo do Jung. Está tudo conectado, tudo está ligado. O Heisenberg ele vai dizer que você não consegue conhecer tudo. Quando você conhece uma coisa, a outra fica indeterminada. O mundo tem dois aspectos, um potencial e outro efetivo real. É a volta do platônico, do platonismo, trazido pela física quântica. Prêmio Nobel também. A função de onda da física quântica não representa a realidade, mas nosso conhecimento acerca do sistema. Desta forma, o colapso da função de onda não é um evento físico real, mas uma mudança em nosso conhecimento do sistema. Eu estou doente, de repente eu estou curado. As duas possibilidades estão presentes. Qual que eu vou fazer colapsar? É a minha consciência que vai fazer essa função de onda colapsar. E aí nós temos alguns princípios fundamentais. Primeiro, o princípio da incerteza. É impossível se medir simultaneamente pares de variáveis conjugadas, tais como posição e velocidade. Nós temos que conviver com a incerteza. O que é consciência? Quando a criancinha nasce, ela é uma com o universo. Hegel vai dizer que ela vive no real, lacaniano. No momento em que ela descobre o símbolo, ela cria essa fratura. E ela vira um ser da falta. E a consciência, Froneses, é quem vai tentar o impossível. O Lacan diz que você pega o cobertor, fica o pé para fora. Aí puxa para baixo, a cabeça fica para fora. E a consciência fica fazendo isso o tempo todo na tentativa de conhecer. Heidegger vai dizer que Aristóteles, quando fala em Froneses, está falando da consciência. Os teóricos da cognição, da gestão do conhecimento, budistas, né, vão dizer que Froneses
é a consciência, é essa busca em quebrar essa fratura, em transformarmos nós, que somos seres da falta, na busca pela compreensão. A todo momento, as pessoas estão afetando a realidade em que vemos, porque nós estamos fazendo onda. A todo momento, nós estamos criando mundos com a nossa imaginação, com o nosso pensar. Mas se nós não afetamos a realidade de forma consistente, é porque nós não acreditamos que somos capazes de fazer isso. A gente tem uma intenção, mas depois apaga. Tem e apaga. Faz onda, faz uma ondinha de volta. Outra coisa que é importante. Infinitas possibilidades não são todas as possibilidades. Infinitas possibilidades não são todas as possibilidades. A função de onda diz que existem infinitas possibilidades. Isso não quer dizer que aquilo que você quer seja possível. Isso quer dizer que tem uma coisa muito melhor do que o que você quer, que é possível, embora o que você esteja querendo seja impossível. Isso é muito importante quando você pensa em cura quântica, terapia quântica. Acumulam-se fatos aos milhões, sem jamais chegar a uma conclusão. O apriorismo da dúvida tranca ao espírito as sendas rápidas da intuição e da fé. O princípio vital que anima uma planta nunca será encontrado só com observar suas folhas. Há na ciência uma impotência a priorística para concluir. Para quem observa com avidez e curiosidade, o olhar se embota e as portas do conhecimento permanecem fechadas. A dedução perdeu sentido quando cessou a revelação. Isso é de um filósofo chamado Pietro Baldi. E nesse livro, A Grande Síntese, tem um prefácio de Enrico Fermi, que foi um dos criadores da bomba atômica, tem tudo a ver com a física quântica também. A lei do conhecer não é uma lei do saber, mas uma lei do ser. Eu, para conhecer, eu tenho que ir no meu inconsciente coletivo, onde está a Neuza Fiorin, onde está o Tom Silva, né? E fazer como Dom Juan, o mago de Castaneda, mover a minha consciência para ser a Neuza, ser o Tom. Como o Mr. Spock, ele fazia quando tocava lá o alienígena. Ele era o alienígena. Eu posso descrever uma maçã, é vermelha, é redonda, eu rodeio, mas não sei o que é maçã. Falta alguma coisa. Só sendo maçã para saber o que é ser uma maçã. Então, os cientistas se perguntam, quem vê os objetos do cérebro ou os olhos? O que é a realidade? É o que vemos com o nosso cérebro ou é o que vemos com nossos olhos? A verdade é que o cérebro não sabe a diferença entre o que vê no ambiente e o que se lembra. Se você fizer uma tomografia, eu ver um macaco ou pensar no macaco é a mesma imagem do cérebro. O que é a realidade? Existe uma realidade ou a minha realidade? Um terapeuta, quando o seu paciente diz que tem um monstro debaixo da cama, tem que acreditar no seu paciente. Porque na realidade dele, tem um monstro debaixo da cama. Só a partir daí que você pode ajudá-lo. Gente, acabou o meu tempo, estourei o meu tempo. E eu preciso dar um tempo para vocês fazerem perguntas, questionamentos, né? Mas falta tanta coisa para falar, né? Não é, Malu? Tanta coisa por dizer.
Não falei das mônadas quânticas do Amit Goswami. Não falei do Rupert Sheldrake. Né? Quem sabe, né, Malu? A gente faz uma outra live daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? Para continuar. Mas agora eu vou parar para que vocês possam fazer perguntas. Tá? Então fiquem à vontade. Malu, a palavra é sua. Vamos ter que continuar sim, não é, professor? Temos que continuar. Vamos marcar aí para em breve, e aí a gente dá continuidade nessa conversa que nós só começamos. É isso aí. De Então, repente, até uma sugestão, Malu, é que quem está assistindo, né, que passe as questões que quer que eu fale. Né? Eu fazer uma live mais dirigida para as dúvidas de vocês. Que agora eu não vou conseguir responder a tudo que vocês têm na cabeça, ou têm de pergunta, mas o que eu posso dizer para vocês, eu estou nessa viagem, né, como eu falei, desde 1969, né? Então já tem uns 40 anos, né? Que a gente está junto. Estou junto de muita gente boa. Eu não sei tudo, mas eu tenho a quem perguntar. Né? Eu tenho muitos companheiros que estão na mesma jornada que eu estou, de transmitir as suas informações. Né? Então, Malu, fica com a palavra, então. Então, vamos fazer 2 partilhas, 2 pessoas que ou querem comentar alguma coisa, ou querem perguntar, e aí nós seguimos para o encerramento. Quem quer pode levantar a mãozinha, que a mãozinha a gente consegue ver aqui direto. Quem é que quer ou compartilhar ou fazer alguma pergunta? Tem alguém que tem alguma coisa? O Robson está falando que é muito bom sempre. Pessoal aqui no chat falando que a aula está maravilhosa e que precisa de uma segunda aula para dar continuidade aí a esse assunto que é fantástico. E muito complexo mesmo, na verdade, não é, professor? Porque a gente acabou... Na verdade, não é complexo, né? Por exemplo, pode até ter ficado complexo, porque como não houve diálogo, né? Porque com o diálogo a gente consegue tirar dúvida. Né? E às vezes, para mim, é tão fácil, para mim é tão simples, e eu não consigo entender a dificuldade do outro. Né? Por isso que é importante essa conversa, né? Esse diálogo, para que a gente possa tornar simples. Né? Que o papel do professor é esse, né? Não é complicar, é simplificar, para que o aluno possa entender o que a gente quer transmitir. Né? Essa é a ideia. A Denise está falando que precisa de uma aula 2, 3, 4, 5. Sim, 6, o conhecimento é assim, né? É essa coisa que não tem fim, né? Quanto mais a gente sabe, mais sabe que não sabe, mais quer saber. Verdade. E como o professor disse, né, que nessa viagem ele está já há muitos anos, essa viagem não termina nunca. Não. Cada vez ela segue mais. Caminhante não há caminho, sim, né? E olha para frente e vai. Ao caminhar, né? E vai, Né? E o importante é caminhar, né? O importante é isso, é caminhar. Sim. Agora, sem ilusões, né? Sem ilusões. Esse caminhar é um jogo infinito, É verdade. Não vai ter fim. Só os jogos finitos têm fim. Os jogos infinitos não têm fim. E o conhecimento é um jogo infinito. Mas quanto mais a gente procura, mais a gente mergulha nessas profundezas do ser, do consciente, da espiritualidade. Eu estava antes eu não tinha conseguido falar, mas eu fiz tanto a psicologia transpessoal presencial, na época de 2012 e 2013, quanto na época da pandemia, que aí veio a pandemia. E aí eu fiz o módulo de novo, eu fiz pela segunda vez online. E eu não vi diferença da presencial para online, que a sabedoria é a mesma, a compartilhamento é igual. Eu saí do Zen porque eu fui buscar outros caminhos, fui buscar o Colégio Internacional dos Terapeutas, estou aí no caminho da holística e da psicologia, com o Fialho, Malu, um monte de amigos aí de muito tempo nessa jornada. E o Fialho eu conheço
Meu Deus, a gente fez um curso junto na UFSC, né, Fialho? Lembra? 8 Passos para a Mudança de Vida, com Jasmo Rim. E eu também assisti o curso que ele deu, magnífico, a introdução do Jung, a sincronicidade. Tem que ter uma intervenção. Leva aluno junto dessa Você está com turma. o Cacá, Robson? Então, conheci o Cacá faz, acho, 2 semanas que ele veio, se mudou para cá, para perto da minha casa. E eu tinha comprado o livro dele e o livro não chegava. E aí ele estava viajando fora do país, aí ele chegou e eu fui buscar o livro no local onde ele abriu. É um pajé. E até estou lendo o livro maravilhoso. Chat, é a pergunta do Francisco Rogério, ele fala assim, olha, professor, nessa linha de entendimento da física quântica e espiritualidade, cabe a ideia de um criador do universo como um ser pessoal, relacional, interativo, e não apenas alguém que deu uma corda em um relógio e deixou? Eu costumo dizer que a coisa mais óbvia que existe é a essência de Deus. Para mim, isso é óbvio, ululante, né? E a coisa mais difícil que existe é responder essa pergunta que ele fez. Quem é esse cara? Ele é um cara? É a nuvem? Né? Eu acho que a gente está longe de entender, né? Quem é Deus, né? Quem é Deus tá, a gente pode acessar, né? Talvez alguma coisa um pouquinho acima da gente. Por exemplo, uma teoria, né, que não é verdadeira, seria Deus o universo, mas o universo é criação, é criado, não é criador. Ele também, à medida que você é criado, você passa também a ser criador. Mas aquele primeiro motor, aliás, será que tem sentido falar em primeiro motor? Porque quando eu falo em primeiro motor, eu estou preso às dimensões kantianas de espaço e tempo. De espaço e tempo. Então, quando eu pergunto quem é Deus, como ele perguntou, se ele foi criado em algum momento, né? Eu estou preso a essa dimensão espaço e tempo. E, na verdade, a própria dimensão espaço e tempo, né? Ela é criação do ego. Né? Criação do ego. Quer dizer, para o self não existe espaço e tempo. Então, é alguma coisa que está além do espaço e tempo. Né? E só entender isso, isso aí dá para entender. Você imagina o espaço e o tempo assim, né? E a consciência na vertical. Então, na medida em que você evolui na dimensão da consciência, né? Você vai cada vez olhar mais no passado, mais no futuro, e vai ter uma abrangência maior de espaço. Quando você está no máximo da consciência, deixou de existir passado e futuro, porque você acessa tudo. Você é onipresente e onisciente. Mas será que isso é Deus? Na verdade, a melhor resposta para essa pergunta, quem vai te dar é o Pietro Baldi, o livro A Grande Síntese. Ele vai dizer que esse ciclo que nós estamos vivendo, espaço, tempo, consciente, é apenas um ciclo. Né? E que tem outros ciclos que a gente nem percebe. A gente vai sair desse ciclo e vai entrar no outro ciclo, Né? Eu adoro oráculo, né? E quando eu joguei aquelas cartas do Caminho Sagrado, que é um oráculo lindo, né? Quem conhece sabe que é lindo, né? Eu caí numa carta que dizia assim: quando você achou que tinha encontrado, aí você é jogado em dimensões transpessoais, onde tudo recomeça e recomeça e recomeça e recomeça. Então, primeira coisa, Deus está além do espaço-tempo. Para Deus não existe espaço-tempo. Agora, a gente não consegue ir além disso por enquanto. Quer dizer, estou mentindo, tá? Porque pela meditação, talvez você seja capaz de ter essa epifania. Né? Na história, a gente tem exemplos, né, de Santa Teresa d'Ávila, de São Juan de la Cruz,
os estáticos, que através da meditação entravam em contato, né? A gente chama também essa experiência de mergulho oceânico. Eu já tive, graças a Deus, umas 3 experiências dessas. É quando você sai fora do seu corpo, encontra uma entidade que está além de toda a sua compreensão. Naquele momento de encontro, você conhece tudo, você sabe tudo, você tem todas as respostas. Mas você tem que voltar. Aí quando você volta, chorando sem parar, seu corpo todo vibrando de energia, é como se aquela água não coubesse na sua cabeça, ela derrama. E você não lembra. Você teve aquele momento, aquele instante, né? Mas você consegue, pela meditação, você consegue, pelo mergulho oceânico, ter essas experiências que vão te aproximar dessa resposta que você está buscando. É isso aí. Grata, professor. Vamos finalizar aqui com a Luísa Bastos, então, que levantou a mãozinha. Luísa. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, Malu. Boa noite. Eu vou ser bem rápida. Só o slide do gatinho, da consciência morte e vida, que eu não entendi direito. Na verdade, o gato de Schrödinger é um experimento assim. Sabe a espada de Damocles? Damocles era um rei, né, que tinha uma espada em cima da cabeça dele, pendurada por um fio, né? Essa é uma metáfora para a nossa vida, né? O Taleb, autor do Cisne Negro, do Antifrágil, ele vai falar exatamente isso, né? Que nós somos seres com essa espada de Damocles na cabeça. A gente não sabe o momento que vai cair. A caixa, o gato de Schrödinger é um gato dentro de uma caixa que tem um veneno, que pode abrir, e se aquele veneno abrir, é como se fosse a espada de Damocles, mais fácil. Você não sabe se a espada caiu ou não caiu. Quando você observa, você vai ver ou uma coisa ou outra. Né? Mas as possibilidades estão ali. Né? É por aí. Mas para falar da função de onda, isso, né? A função de onda é isso. Agora, o que é importante na função de onda? Importante na função de onda é todos nós, aqui e agora, podemos fazer escolhas e escolher entre infinitas possibilidades. Perfeito. Só que, de novo, infinitas possibilidades não é todas as possibilidades. Né? Por exemplo, você pode querer alguma coisa que não é possível. Agora, o que a física quântica vai te dizer? Tem algo muito melhor que você podia escolher. Muito melhor. Né? Então, aprenda a escolher. Né? E aquela possibilidade pode acontecer. É isso aí. Gratidão infinita. Falou, Luísa. Então, nós encerramos por aqui. Nos grupos ali do Telegram e do WhatsApp, eu convido vocês para permanecerem neles, porque por ali é que nós vamos dar essa as primeiras informações ocorrem por ali, e a gente dá preferência para os eventos sem fins lucrativos. Eu entendo que nós todos temos muito grupo, a gente participa de muitos grupos, eu aqui tenho muitos grupos mesmo, então tenho essa compreensão de que às vezes a gente fica meio sobrecarregado com muitas informações. Então, nos nossos grupos, nós damos uma preferência para a divulgação dos eventos sem fins lucrativos. Mas é lógico que quando acontece lançamos um evento aqui, uma nova turma, alguma coisa, de vez em quando eu vou avisar o pessoal, porque também é uma forma muito prática para todos nós ficarem sabendo, né? Das notícias, das novidades, em especial essas que fazem bem para nós, para o nosso autocuidado espiritual e intelectual, que faz parte da vida também. E é esse cuidado espiritual e intelectual que nós estamos fazendo nesse momento, né? Eu agradeço, professor, novamente,
a sua participação aqui, que é sempre muito, muito preciosa. Sou mesmo uma admiradora, uma fã, sou sua fã. Sou quase filha do professor nessa encadernação de coração, né? Do amor que eu sinto pelo professor. Obrigado pela filha, né? Atualmente eu ouvindo neta já está difícil. filha ainda passa. Filha, professor, filha, estou aqui com mais de 4 décadas de vida também. Então, agradeço a presença de todos vocês aqui, foi muito, muito importante. Muitas pessoas não conseguiram abrir as suas câmeras, nós compreendemos isso. Na próxima, para quem está chegando, convido para você abrir a sua câmera e se sentir, porque quando a gente abre a câmera, a gente se sente mais pertencente, né? A gente consegue fazer esse olho no olho, mas tudo bem, entendemos para quem está chegando. Tivemos várias participações aqui de pessoas que estão chegando no Instituto Zen. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Gente, uma boa noite para nós, não é? Professor, quer colocar uma musiquinha que aí o pessoal vai saindo com musiquinha, o pessoal já vai correndo rapidinho. Se quiser, eu coloco rapidinho. Musiquinha. Eu tenho as musiquinhas aqui, mas não sei como colocar no... Você tem musiquinha aí, não? Só me falar o nome que eu coloco. Eu estou maior do que era antes. Eu sou maior. Então vamos ouvir essa música. Eu sou filho do universo e do silêncio. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Só abrir o meu computador. Eu sou maior do que era antes. Eu estou melhor do que estava ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. É isso que a gente sempre sai com essa... A proposta é essa, você sai assim do encontro. Seguimos. Quem sabe faz ao vivo, meu povo. Bituca para mim aqui. Eu quero um pouquinho de água. Para aumentar o som e curte essa vibração, essa frequência. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei.
maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. 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 Somente o tempo, né, gente, vai nos revelar quem somos, os seres em eterna construção, um eterno devir a vir a ser, né, professor? Gente, boa noite. Boa noite.